Aos 35 anos, Camilo Castelo Branco vive o maior dilema da sua vida. Perseguido pela justiça, hesita entre fugir e entregar-se à prisão. O seu amor proibido com Ana Plácido já pôs a mulher que ama atrás das grades e Camilo sabe que é o próximo. É já conhecido como escritor e está em risco de ser enviado para o exílio. Com medo, tenta escapar à justiça. Esconde-se em casas de amigos, de terra em terra, adiando o inevitável. Quando desiste de fugir e se entrega, abre caminho para a grande mudança da sua vida. O ano que passa na cadeia da relação é decisivo. Como se fosse uma questão de vida ou morte, Camilo Castelo Branco escreve sem parar. Em 15 dias termina aquele que será o seu livro mais célebre. O Amor de Perdição chega ao público em 1862 e torna-se um tremendo êxito. Os leitores choram as desventuras do amor puro que se confronta com a tragédia. Vivem como seus os amores trágicos de Simão, Teresa e Mariana. Amou, perdeu-se e morreu amando. É a história. E história assim poderá ouvi-la a olhos enxutos, a mulher, a criatura mais bem formada das branduras da piedade, a que por vezes traz consigo do céu um reflexo da divina misericórdia? Essa, a minha leitora, a carinhosa amiga de todos os infelizes, não choraria se lhe dissessem que o pobre moço perdera a honra, reabilitação, pátria, liberdade, irmãs, mãe, vida, tudo, por amor da primeira mulher que o despertou do seu dormir de inocentes desejos? Alguém poderia dizer não há coincidências. E não há, de facto. Camilo Castelo Branco está preso na cadeia da relação do Porto por causa de um amor impossível. Para passar o tempo, escreve um romance genial sobre o amor trágico que leva o seu protagonista à cadeia da relação no Porto. De alguma maneira, quando Camilo escolheu o subtítulo de Amor de Perdição, Memórias de uma Família, está a estabelecer uma identificação. Quando abrimos a novela, na introdução, encontramos logo a figura de Simão, através de um registro das cadeias da relação do Porto, em que Simão aparece com a indicação da sua filiação. Nós verificamos que ele, sujeito, narrador que se assume como autor, que escreve aquele texto e que escreve nas circunstâncias em que um seu antepassado também, circunstâncias semelhantes às que um seu antepassado viveu, e que se encontra no mesmo lugar. Portanto, é essa coincidência, essa duplicidade que adensa a tragédia, coincidência que ele vai explorar. É exatamente essa coincidência que justifica que ele escreva. Ele encontra o registro da prisão de Simão Botelho, seu tio, e tio-avô. O que importa é que é com base numa alegada coincidência de situações que ele vai contar a história de Simão Botelho. E essa história é coincidente com a sua. Portanto, ao denunciar a situação, enfim, da perseguição e da injustiça, e ao reivindicar o direito ao amor e à paixão e à concretização disso, ele está a defender-se a si próprio. Porque ele confessa-se. Aquela narrativa é uma autoconfissão. E é uma autoconfissão de desespero. E qualquer homem ou qualquer mulher sente nesse desespero do amor, nesse desespero do desejo, nesse desespero do ter e não ter, do sonhar que tem, mas não vai ter, da impossibilidade, da possibilidade de tocar e não tocar. Em 1849, num baile de carnaval, Camilo Castelo Branco conhece o amor de uma vida.
Ana Plácido, inocente de 17 anos, solteira ainda. Camilo apaixona-se nesse momento, mas de pouco vale. Um ano depois, Ana Plácido casa com Manuel Pinheiro Alves, imigrante que fizera fortuna no Brasil. Camilo vai para Lisboa determinado a fazer-se escritor, mas os planos não correm como previsto. Volta ao Porto, muda de vida, ingressa num seminário. A vocação religiosa também falha. Fica no Porto e regressa à escrita. Vai publicando furiosamente. Torna-se conhecido a partir de 1856 com a edição de Onde está a Felicidade, obra elogiada por muitos, entre eles Alexandre Herculano. No Onde está a Felicidade, Camilo captou alguns dos ingredientes mais importantes na sociedade portuguesa do século XIX e particularmente a importância do dinheiro como motor da sociedade, no que estará também alguma presença do endinheiramento introduzido na província portuguesa pelos brasileiros de torna-viagem. Ele, a partir daí, capta certos movimentos que depois se vão prolongar por toda a obra, mas que dão ao Onde está a Felicidade esse papel de iniciador e de uma nova orientação na ficção romanesca. Sou o homem mais feliz do mundo. Com a fama, vem finalmente a concretização da paixão. Em 1858, a relação de Camilo e Ana Plácido é comentada da Foz até à Campanhã e torna-se no escândalo preferido das boas famílias. Isso é mesmo verdade? Verdade? Sim, essa história da Ana Plácido e do Camilo. Bom, eu acho que sim. Eu acho que ela saiu de casa abandonando o marido. Ai, sonhos. Ana abandona a casa do marido e vai viver com Camilo. Para escapar à pressão social, Camilo, Ana e o filho mudam-se para Lisboa. Essa mulher manchou a sua honra. É a altura de lutar e não se deixar vencer. Pinheiro Alves tenta negociar o fim da relação, disposto a receber a sua mulher de volta à casa, mas não tem sucesso. A paixão é forte e fala mais alto que os laços do matrimónio. Não sei. Mas eu já não sei esperar. Em dezembro de 1859, o marido enganado leva o caso à justiça. Ana Plácido é acusada de crime de adultério e Camilo de copular com mulher casada. Ana é presa em junho e Camilo, depois de uma breve fuga, entrega-se a 1 de outubro. É uma novela seguida com avidez pelo povo. Toda a gente conhecia o que tinha acontecido com os amores difíceis do Camilo com a Ana Plácido. A cidade do Porto, que nessa altura era um meio literário muito forte, muito importante, acompanhou isso, não é? com muita curiosidade, com muito interesse, e às vezes uma forma um pouco doentia até, e portanto isso também teria contribuído para o sucesso do romance. Mas no fim de contas, Camilo tinha uma coisa que é extraordinária, antes de haver publicitários, um publicitário extraordinário. Ele estava na cadeia por causa de um amor infeliz. O que é que fez a promoção do amor por perdição? Foi o amor infeliz, foi o facto de Helena Plácido estar na cadeia naquele momento. O Camilo nisso tinha um sentido de oportunidade notável. Criou-se em torno do julgamento de Camilo Castelo Branco e de Ana Plácido uma espécie de fações, não é? Umas que eram a favor de Camilo, outras que eram a favor de Pinheiro Alves. A verdade é que mesmo nos jornais e mesmo em termos públicos, Pinheiro Alves encarregou-se de fazer alguma publicitação do escândalo desta relação. A verdade é que Camilo Castelo Branco acabou por conseguir dar volta a isto tudo. E o escrever O Amor de Perdição não é tão inocente assim. Independentemente do aspecto literário da obra, eu creio que provavelmente também há aqui
um fator muito forte de tentar convencer os 12 jurados de que ele se perdera por amor. E a melhor forma de convencer os 12 jurados era convencer as 12 mulheres dos 12 jurados. E ele conseguiria isso através de uma obra como foi O Amor de Perdição. Escrevi o romance em 15 dias, os mais atormentados de minha vida. Tão horrorizados tenho deles memória, que nunca mais abrirei O Amor de Perdição, nem passarei a lima sobre os defeitos em edições futuras. Era ainda no prefácio da segunda edição que Camilo prometia não mais voltar à sua obra-prima. Mas ainda o reviu 3 vezes, tantas quantas as edições que viu na praça. Em 1861, Camilo está realmente a entrar no auge da maturidade e Amor de Perdição foi, desde o momento da sua publicação, uma obra reconhecida como uma grande novela. Penso que na construção das personagens, na verosimilhança que de facto Camilo conseguiu, num realismo que não é de escola, mas que surge nas falas, na mímica, na apresentação das personagens, está possivelmente uma das chaves do êxito desta obra. O desenlace é extremamente conseguido, é de facto uma obra-prima camiliana. O Amor de Perdição é uma obra magnífica, mas é também uma obra de emoções muito, muito fortes. E, portanto, mesmo pessoas que não tinham grande preparação ou instrução para poder apreciar a qualidade literária do texto, aderiam apaixonadamente àquelas personagens, àquele enredo, liam na esperança que as coisas se resolvessem, que afinal o desfecho não fosse tão trágico, o ritmo da história, o desenho das personagens tão nítido, aqueles que o Camilo construiu para que nós os amássemos e aqueles que construiu para que os odiássemos. O livro conta-nos os amores trágicos de Simão Botelho e Teresa Albuquerque. Filhos de famílias inimigas preferem morrer a desistir do amor que os une. Representam a liberdade de amar contra as exigências sociais. A narrativa de Camilo é visual, popular e comovente. Eu julgo que é de facto a nossa versão de Romeu e Julieta. Aliás, Camilo conhecia bem Shakespeare e tinha até na sua biblioteca livros do Shakespeare, e portanto ele de facto são um rapaz e uma rapariga que se amam e o amor deles é contrariado de uma maneira violenta pelas famílias. Camilo conseguiu, ao contrário do que acontece noutros livros seus, em que ele se derrama em considerações exteriores à narrativa, ali ele não perde o fio à meada. Simão, o grande herói, é um jovem turbulento que o amor transforma. Os 15 anos de Simão têm a aparência de 20. É forte, de complexão. Belo homem, com as feições de sua mãe e a corpulência dela, mas de todo avesso em gênio. Teresa é uma jovem fidalga de província que desafia o poder paterno e, por amor, recusa um casamento de conveniência com o seu primo Baltazar Coutinho. Amava Simão uma sua vizinha, menina de 15 anos, rica herdeira, regularmente bonita e bem nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira pela primeira vez, para amá-la sempre. Não ficara ela incólume da ferida que fizera no coração do vizinho. Amou-o também, e com mais seriedade que a usual nos seus anos. Há ainda Mariana, a jovem do povo que se apaixonará por Simão ao ponto de escolher morrer. Essa figura que tudo faz pelo amado acentua a grandeza da tragédia. Os sentimentos do coração são os que posso agradecer com amizade. Eu já lhe pedi mais alguma coisa, Sr. Simão? O ferrador tinha uma filha, moça de 24 anos, formas bonitas, um rosto belo e triste.
Notou Simão os reparos em que ela se demorava a contemplá-lo e perguntou-lhe a causa daquele olhar melancólico com que ela o fitava. Mariana Corot abriu um sorriso triste e respondeu: não sei o que me adivinha ao coração a respeito de Vossa Senhoria. Alguma desgraça está para lhe suceder. A figura de Mariana é absolutamente espantosa. Não direi que seja uma mulher anjo, mas é a mulher abnegada, a mulher pura, a mulher que pratica um amor incondicional muito à maneira romântica, que aparece, eu não direi em conflito, porque não há conflito, como sabemos, não é? Mas aparece em contraste com a Teresa, que suicida-se no final porque tem que acompanhar Simão. A Teresa é pintada como é pintada a heroína da época, é uma figura virginal, distante, uma tímida, uma abúlica, não é? Que assiste mais aos acontecimentos do que participa neles. A Mariana não, é uma mulher de armas, não é? Portanto, intervém na ação e intervém de uma forma decisiva, não é? O próprio suicídio da Mariana é uma afirmação de vontade, não é? Claramente uma afirmação de vontade. Está muito mais próxima da figura das heroínas clássicas, por exemplo, do que está a Teresa, que se deixa morrer, não é? De uma forma um pouco desistente. Tudo acontece num crescendo dramático que anuncia a tragédia. Teresa está presa num convento e Simão tenta libertá-la. Na confusão, mata Baltasar Coutinho, que disputava sem sucesso o coração de Teresa. Vossa Senhoria. Venha, que eu deixo fugir. Eu não fujo. Estou preso. Aqui tem. Essa adesão à figura de Simão e à figura dos amorosos é necessariamente uma clivagem e uma demarcação relativamente aos outros. E aí, a todos aqueles a toda a sociedade que de alguma forma se constituiu como obstáculo desse amor. E essa sociedade é a sociedade constituída pelos homens feitos feras. Portanto, a comoção do leitor relativamente a uns é acompanhada necessariamente do ódio, e é mesmo a expressão utilizada no texto camiliano, pelo ódio por esses homens feitos feras que perseguiram e impediram a concretização desse amor. Depois, também é um cheirinho outra questão. O Amor de Perdição é uma obra antiética. Ao fim de contas, o João da Cruz é um assassino, o Simão é um assassino. São pessoas para quem o indivíduo vale muito mais que a sociedade, vão atrás dos seus amores, das suas paixões, e o resto não tem muita importância. E depois as pessoas gostam de transgressão, gostam de cheirinho a pecado. Depois do crime, Simão Botelho é preso. Mariana será a sua fiel companhia. Teresa, a amada, continua no convento. Temos que pensar que as pessoas não iam para freiras na maior parte dos casos por vocação, era porque os pais não tinham, por exemplo, dote para tantas filhas e metiam umas quantas no convento. Havia mães que prometiam, se esta menina vingar e não morrer, vai para o convento. Portanto, havia imensa gente que estava ali obrigada e realmente a maior parte dos conventos haveria de tudo, mas pouca vergonha, e coscovilhice e tudo o resto também havia, não é? Havia amantes, havia freiras que tinham filhos, etc. E o Camilo sabia isso muito bem, não é? E retrata, porque ele tem muita graça. Se Simão estava no leito doente ou prostrado, Mariana, que tivera alguns princípios de escrita, sentava-se à banca e escrevia 100 vezes o nome de Simão, que muitas vezes as lágrimas deliam. E isto assim, durante 7 meses, sem nunca ouvir nem proferir a palavra amor. Isto assim depois de vigílias noturnas, ora em preces, ora em trabalho, ora no caminho de sua casa, onde ia visitar o pai a deshoras. Simão é condenado ao exílio na Índia. Embarca, mas ao saber da morte de Teresa, decide também pôr fim à vida. A Mariana só restará uma decisão. Se eu morrer, que tenciona fazer, Mariana? Morrerei, Sr. Simão. Morrerá.
Tanta gente desgraçada que eu fiz. Mariana é uma intrusa, de alguma forma. O que ela é a força dela é porque é a desgraça completa, quer dizer, a Teresa sofre, mas sabe que o Simão sofre por ela. Enquanto que a Mariana não. Ela sofre por alguém que não a quer, que a olha com amizade. E não há nada mais duro, não é, do que uma pessoa estar apaixonada por outra que lhe oferece a sua amizade. A pessoa quase prefere o ódio, não é? Então prefiro que me odeies, ou não te quero ver mais, não é? Agora eu, apaixonadíssima por alguém que me oferece amizade, quer dizer, isso é um balde de água gélida, não é? De facto, esse trio amoroso resolve-se através da morte. Aquilo que não seria aceitável em vida, de acordo com os códigos éticos e morais e sociais da altura, torna-se de alguma forma espiritualizado e aceite na vida para além da morte. Porque ele tinha esta percepção do que as pessoas eram, do que as pessoas sentiam, e isso o transformou de facto no escritor do povo. Ele é um dos poetas e dos escritores do povo. Exatamente por essa percepção dos nossos sentimentos, das nossas preocupações, das nossas canseiras, daquilo que são as nossas expectativas face ao futuro, daquilo que são as relações amorosas, porque ele foi um namoradeiro muito grande. Bom, eu suponho que a experiência do Carlos foi muito rica do ponto de vista literário para Camilo. Aliás, o Camilo dizia, eu não tenho imaginação, tenho memória. E o elemento autobiográfico é efetivamente fundamental na obra de Camilo. E não se pode entender o Camilo sem conhecer a vida de Camilo, que é uma vida também dramática e romanesca, porque o Camilo teve também uma vida romanesca, cheia de amores, de duelos, de conflitos, de guerrilhas literárias e não só, não é verdade? O Camilo viveu em estado de irritabilidade permanente com ele próprio e com os outros, de impaciência com os outros, e viveu também uma dinâmica muito curiosa que acontece em muitos autores, de vítima carrasco, não é? Por um lado castigava as pessoas que ele julgava que não obedeciam àquilo que ele entendia que devia ser, e por outro lado arvorava-se em vítima dessas mesmas pessoas. Essa dinâmica está permanente na sua personalidade e também na sua obra. Portanto, as polémicas são um resultado ainda disso. Ele insulta, não é? Insulta às vezes de uma forma tenebrosa, recorrendo a um sentido de humor absolutamente corrosivo, não é? Medonho, também para depois se apresentar como vítima, não é? Ele não tem controle sobre esse processo, está continuamente a queixar-se e a verberar. A história de vida de Camilo Castelo Branco também tem tragédia, amor e drama. Tudo servido em doses exageradas. Os seus livros não são filhos do acaso. É fácil explicar a personalidade conflituosa, a instabilidade de espírito, a inadaptação aos locais, através da infância e juventude que viveu. Sabe que Camilo não... Quer dizer, nasceu mal, ficou sem mãe cedo, sem pai cedo, aos 10 anos já não tinha pai nem mãe, era pobre, não tinha juízo, nem dinheiro, nem nada, e construiu-se. E fez-se um grande romancista, mas foi ele que se fez à própria custa e com muita dor, com muito sacrifício. Camilo Castelo Branco nasce em Lisboa, no Bairro Alto, a 16 de março de 1825. É registado como filho de pais incógnitos. Quando tinha 2 anos, morre a mãe, Jacinta Rosa. O seu pai, Manuel Joaquim Botelho, registra Camilo como seu filho legítimo, sem nunca legalizar o nome materno. E morre, tem Camilo 10 anos. Despachado para os familiares de Vila Real, fica a conhecer a história de seu tio, Simão Botelho, o homem que ficará no centro de amor de perdição. Por não se entender com a família, muda para a casa do padre António José de Azevedo, em Vilarinho da Samardã. Nesta Samardã passei eu os descuidos e as alegrias da infância, na companhia de minha irmã, que ali casou, e daquele padre António de Azevedo, alma de Deus, missionário fervoroso, que me podia ensinar tanto o latim, tanta virtude, e só me ensinou princípios de canto-chão, os quais me serviram de muito para as acertadas apreciações que eu fiz depois das primadonnas.
o norte de Portugal torna-se o seu território natural. É aí que cresce, que começa a escrever, aprende a amar e a enjeitar responsabilidades. Camilo não dizia bem de nenhuma terra. Portanto, essa relação com os espaços, da única terra em que ele disse bem foi de Vilarinho da Samardã, onde passei os mais felizes anos da minha mocidade. Portanto, mas ele diz mal de todas as terras, à exceção desta de Vilarinho da Samardã. Camilo, se nós imaginarmos, independentemente das viagens das suas personagens, o triângulo camiliano tem apenas 3 vértices, por onde ele se movimentou. Se pensarmos que um é Lisboa, outro Lamego e outro Vigo, ele praticamente não saiu deste triângulo. Não é? Mas de Lisboa, onde nasceu e onde voltou muitas vezes por causa dos editores, e não só, porque ia para Lisboa, esteve internado em Lisboa e ia aos médicos a Lisboa. Vila Real, onde viveu com a tia Rita Emília, dos 10 aos 12 anos. Em Vilarinho da Samardã, onde viveu com a irmã e o cunhado, que era médico. Em Ribeira de Pena, onde casou pela primeira vez e cuja mulher e filha abandonou bem cedo. O caso do Porto, que é, na maior parte das opiniões, a grande cidade de Camilo Castelo Branco. Aos 16 anos, casa com Joaquina Pereira, uma paixão apressada pela juventude. Ao fim de 2 anos, já fez nascer a primeira filha e já abandonou a família, instalando-se no Porto. A boémia fala mais alto que os estudos de liceu e da Faculdade de Medicina. Em Vila Real, conhece Patrícia Emília de Barros, sua prima, e decide fugir com ela. Colabora com revistas e jornais, publica peças de teatro e poemas. A sua primeira mulher e a filha morrem, e em 1848 nasce a segunda filha, fruto da relação com a prima. Aos 23 anos, abandona a nova família em Vila Real e volta a instalar-se no Porto como jornalista. Uma vida um pouco boémia por cafés, pelo Águia de Ouro, por exemplo, e, por conseguinte, tinha um conjunto de amizades nas quais se movia e que, naturalmente, se aplicavam em boa parte à conquista, não é? Logo nessa altura, não é? A mundividência amorosa de Camilo é uma série de contradições, de quebras, não é? De mudanças que a tornam em si um romance. Mesmo depois da sua ligação com Ana Plácido, e que deu lugar àquela retenção na cadeia da relação do Porto, digamos, por solidariedade com ele, porque ela estava indiciada num processo de adultério, mas ele era tido e havido por um homem tão instável que, quando foi do julgamento, o advogado dele, que era o Dr. Marcelino de Matos, pediu ao juiz para fazer o julgamento à porta fechada, para poder explanar ali uma série de características do próprio Camilo que não convinha trazer a público, não é? Há pormenores curiosos em relação ao processo, em que na altura da audiência houve uma enorme trovoada e uma das testemunhas fugiu da sala assustada com o trovão, e há até uma história que se conta acerca do advogado Marcelino de Matos, que, quando está a fazer a defesa final dos réus, há um grande trovão que assusta toda a sala e reposta a normalidade. Ele vira-se para os jurados e diz: senhores jurados, é o céu a manifestar a sua cólera contra a acusação que pesa sobre os arguidos. Escreve furiosamente tal como vive. Priva com intelectuais, integra as tertúlias dos cafés. Vai aos teatros, aos serões da elite burguesa. E escreve,
peças de teatro, novelas, polémicas, poemas, artigos de jornal e romances. É um homem público, alimenta ódios e amores, acumula paixões, chegando a desviar uma freira do seu voto. E arranja polémicas, sendo espancado em público mais do que uma vez. O Camilo não teria sido genial se tivesse tido uma existência pacata de um burguês de pantufas, não é? A circunstância de ter vivido como viveu é inseparável da obra que ele escreveu. Ele rompeu com muita coisa, não é? Socialmente, até do ponto de vista ético, não é? Do ponto de vista dos valores, infringiu muitos quadros valorativos, e isso dá uma certa dimensão e uma certa espessura, uma vez mais, à obra que escreveu. Não é possível escrever na quietude dos sentimentos, no ram-ram dos sentimentos. Camilo escreve muito, torna-se conhecido a pulso e será o primeiro português a viver profissionalmente das letras. A sua escrita é o pão que alimenta a família e, por isso, não se faz rogado. Publica de tudo para agradar ao gosto popular. Ele é o primeiro grande escritor profissional das nossas letras, não é um mero diletante da escrita. Antes dele estaríamos um pouco habituados a isso. A escrita era, de certa forma, instrumental de outras atividades ou de outros objetivos do escritor, e o Camilo faz isso, faz da escrita a sua maneira de ser, a sua forma de estar no mundo e a sua única via de comunicação com os outros. Certamente que a pressão de escrever, às vezes mais que um livro ao mesmo tempo, para vender, limitou um bocadinho o resultado final da escrita, mas eu penso que também aquilo era parte do feitio do homem. É um homem paciente. Escrevia, está escrito e pronto. Que é de facto um homem de uma grande qualidade a escrever. Depois, porque ele é o grande mestre das paixões. Ninguém como Camilo conseguiu mexer nas paixões e gerir as paixões como ele geriu. E isso, como sabe, aliás, hoje, quando as televisões, todas elas potenciam o jogo das emoções e das paixões por causa das audiências, melhor se percebe a literatura, sobretudo a literatura mais de cordel do próprio Camilo, nas revistas onde escreveu, para nos colocar rendidos perante este grande mestre na gestão das nossas emoções. Ele hoje, fosse hoje vivo, estas novelas rascas que nós hoje aí assistimos, que se fundam também muito nessa narrativa, se ele fosse hoje vivo, era seguramente o maior novelista português. Já o é, mas era ao nível da telenovela, porque ele escreve com essa preocupação, a preocupação de ganhar dinheiro, de poder comer, de poder viver. E, portanto, ele tem produzido depressa. E produzir depressa neste quadro onde a dramaticidade está sempre muito presente e que fascina e que faz com que os editores queiram, porque as coisas dele vendiam, e vendem muito, não é? Ainda hoje vendem muito. E é de facto um livro de todas as gerações, não é? O ano que passou atrás das grades marca a grande mudança na vida de Camilo Castelo Branco. O sucesso é finalmente atingido com Amor de Perdição, a sua obra maior, a que o consagra como nome grande da literatura. Mas é também o fim da boémia e dos amores inconstantes. Camilo tem uma família para sustentar e uma mulher para amar. É sabido que ele passava o tempo a ler e a escrever. Lia muito, escrevia muito e começou logo a traduzir a arte de ser feliz, que é algo curioso, a arte de ser feliz de Dror, e a colaborar para vários jornais. Se os inimigos ou os adversários pensavam que o encarceramento de Camilo constituía um secar do seu espírito criador, enganaram-se. Ele acaba por produzir obras importantes de toda a sua bibliografia, as Memórias do Cárcere, grande parte dos 12 casamentos felizes e também aquela que é, sem dúvida, a sua obra-prima, o Amor de Perdição. Ele vai ser visto na Foz em Banhos, vai ser visto com o seu advogado Marcelino de Matos numa procissão da Lapa, vai ser visto muitas vezes a passear no Jardim da Cordoria, que é um jardim contíguo à cadeia da Relação do Porto, e o facto mais chocante é para os então comerciantes do Porto, foi o facto de Camilo
ser vista a descer a Rua de Santo António, ou a Rua 31 de Janeiro, e a subir a Rua das Carmelitas com as botinas supostamente Ana Plácido enfiadas no dedo. A morte de Pinheiro Alves dá a Ana Plácido uma herança valiosa que inclui a casa de São Miguel de Ceide. É para lá que Camilo se muda com a família para escrever e educar os filhos Jorge e Nuno. O primeiro, louco. O segundo, jogador e mulherengo. E o escritor continua a gostar de boas farsas e de melhores tragédias. A vida do escritor continua a acompanhar a obra. Ambas refletem a ruralidade nortenha e as tramas romanescas da época. Mas terão sido felizes os dias de Camilo na casa de Ceide? Ter-se-á habituado o escritor à rotina, ao isolamento rural? Naturalmente que escrevia porque ele tinha uma família a sustentar e ganhava na escrita o sustento dessa família, porque entretanto nasceram mais 2 filhos. Lia imenso, anotava os livros. Nós temos aqui livros ainda com anotações quase sempre a lápis, porque ele lia na cama. Por outro lado, as relações dele com a Ana Plácido eram umas relações curiosas de ódio-amor. Ele foi sempre um apaixonado da mulher, mas ao mesmo tempo uma pessoa que ela tinha uma certa dificuldade em aturar no dia-a-dia aqui de Ceide. E, portanto, ele entre a escrita, a leitura e as saídas preenchia razoavelmente o tempo, sem com isto dizer que ele não tivesse momentos de tédio, momentos de aborrecimento aqui. A idade não faz bem a Camilo. As preocupações financeiras aumentam e a saúde sofre. Mas o pior é a evolução da literatura, que insiste em arrumar os escritores consagrados na prateleira empoeirada do romantismo. Ele dá-nos um Portugal de uma certa época, dá-nos um Portugal de um certo espaço. E desse ponto de vista, talvez se explique porque é que ele não é tão traduzido como outros autores que vieram depois e que, de alguma forma, têm uma dimensão mais eu não direi universal, mas que são entendidos como mais universais, mais aceitáveis, não é? Camilo, no fim de contas, retrata o mundo antes de frontes de Paredes de Melo, quer dizer, não havia quase comboios, quer dizer, começaram nesse tempo, mas não havia comboios, não havia telefone, não havia quase eletricidade em sítio nenhum. É um mundo que passou. O realismo passa a ser dominante e Camilo sente-se ultrapassado pela nova tendência intelectual. Essa de Queiroz e Ramalho Ortigão editam as farpas e ocupam o espaço público dos intelectuais. A seguir, essa lança O Crime do Padre Amaro e, em 1878, O Primo Basílio. Camilo tenta sobreviver pela escrita. No isolamento da sua casa, aventura-se na nova literatura. Escreve Eusébio Macário e, mais tarde, A Corja. Em plena luta entre românticos e realistas, Camilo faz o prefácio da 5ª edição de Amor de Perdição e escreve: O Amor de Perdição, visto à luz elétrica do criticismo moderno, é um romance romântico, declamatório, com bastantes aleijões líricos e umas ideias aceleradas que chegam a tocar no desaforo do sentimentalismo. Se, por virtude da metempsicose, eu reaparecer na sociedade do século XX, talvez me regozije de ver outra vez as lágrimas em moda nos braços da retórica e esta 5ª edição do Amor de Perdição quase esgotada. São Miguel de Ceide, 8 de fevereiro de 1879. Em 79,
Camilo Castelo Branco imagina, felizmente não aconteceu, que o Amor de Perdição está perdido para os leitores, porque o Primo Basílio já tinha sido escrito, o realismo e o naturalismo está em pleno, enfim, como ele diz, os leitores já podem entrar nas alcovas, portanto é tudo a negação da espiritualidade romântica tal como ele a concebeu. E ele está, não direi completamente amargurado, porque ele é muito elegante, mas há ali uma amargura que se nota nesse prefácio de 79, em que ele já tem São Miguel de Seida, aliás, enfim, tem, apesar de tudo, ainda alguns anos da morte dele, mas que ele diz tem este desabafo espantoso. Amor de Perdição, nos anos 60, fez chorar, mas agora, em 79, faz rir. Portanto, é motivo de troça, porque exatamente é muito idealizado, é muito sentimental e já não está na moda. E quando se diz que o Camilo é um escritor démodé, é um escritor do passado e tal, hoje o mundo já não é assim, mas o amor e o ódio são eternos, não é? E muitas vezes a gente lê nos jornais uma história de amores infelizes que terminam às vezes por ciúmes, num homicídio ou num homicídio ou num suicídio dos protagonistas desta história, e nós comentamos. Isto parece uma história camiliana, é uma história camiliana, portanto isso significa que Camilo é um autor atual. Em 1882 lança o seu último grande livro, A Brasileira de Pranzins. No ano seguinte, é obrigado a vender parte da biblioteca. E quando um escritor vende os livros com que alimentou a sua arte, é certo que algo de grave se passa. O diagnóstico clínico acumula doenças várias, filhas da boémia e da falta de posses. Em 1885, consegue finalmente o título que havia pedido há 15 anos. Torna-se Visconde de Correia Botelho. No ano a seguir, publica o último romance e o filho Jorge é internado, dado como louco. Ao seu lado, continua Ana Plácido, a mulher de personalidade forte que o obrigara às responsabilidades familiares. Ela ajuda-o a escrever e trata-o quando se sente demasiado fraco. Eu creio que Ana Plácido, se não tivesse havido a vizinhança desse monstro sagrado que foi o Camilo Castelo Branco, poderia perfeitamente ter levantado uma obra própria, e uma obra com bastante grandeza, com pujança, e uma obra que certamente se teria imposto. Mas teve realmente, digamos, a delicadeza ou a modéstia, ou quer que seja, isto também estava dentro dos costumes da época, de se colocar um pouco à sombra do gênio que com ela coabitava. Isso foi-lhe fatal, não é? Foi-lhe fatal. Levou-a, de facto, a subalternizar-se até a um ponto que provavelmente seria muito angustiante para ela, mas que também dá a dimensão da sua grandeza. Naquele casal, o que estava presente, no fundo, era o culto da genialidade, não é? Um culto em que, de facto, o ídolo era o Camilo e a Ana Plácido seria a sacerdotisa. Em 1888, casa finalmente com Ana Plácido. Ela tem 56 anos e Camilo está a chegar aos 63. Mas a cegueira aumenta e já não consegue escrever. Vai aos médicos do Porto, depois aos de Lisboa, em busca de uma cura. Volta desiludido para Sade, com a esperança a desaparecer. Em 1890, vive os dias do desespero e houve muitos editores recusarem o seu último livro. A custo, publica um conjunto de sonetos chamado Nas Trevas, toque de finados literário do grande escritor. Sou o cadáver representante de um nome que teve alguma reputação gloriosa neste país durante 40 anos de trabalho. Chamo-me Camilo Castelo Branco e estou cego. O oftalmologista que o visita na sua casa em Sade no dia 1 de junho de 1890 não lhe permite a esperança. A cegueira é irreversível. Sozinho na sala, Camilo desiste da vida. Encosta o cano do revólver ao lado direito da cabeça e dispara.
quem depende dos olhos, a quem depende da escrita, depende da leitura, para quem tudo o mais importante fez na vida, deixar de ver. E não foi só deixar de ver, a doença não tirou só os olhos, a vista. A Camilo também andava com dificuldade, era preciso levá-lo. Camilo teve um fim triste, uma vida doente, e depois cometeu o suicídio, que aliás o suicídio era uma ideia romântica antiga em Camilo. Quer dizer, provavelmente não teria a ver nada com a realidade. O suicídio de Camilo é um bocado de eutanásia, não é? É abreviar um fim, quando a vida já não tem qualidade nenhuma. Tal como Mariana, que em amor de perdição se atira ao mar ao encontro de Simão, também Camilo escolhe terminar os seus dias por não mais poder exercer o amor pela escrita. Antes que o baque do cadáver se fizesse ouvir na água, todos viram, e ninguém já pôde segurar Mariana, que se atirara ao mar. Viram-na um momento esbracejar, não para resistir à morte, mas para abraçar-se ao cadáver de Simão, que uma onda lhe atirou aos braços. O comandante olhou para o sítio de onde Mariana se atirara e viu, enliado no cordame, o avental e, à flor da água, um rolo de papéis que os marujos recolheram na lancha. Era, como sabem, a correspondência de Teresa e Simão.